Olá, nesse vídeo vamos resolver alguns exercícios de fuso horário. Eu vou mostrar para vocês duas técnicas de resolvê-los. Essa daqui, que trabalha com cálculos, que é mais prática e rápida, mas um pouco mais complexa. E temos essa outra aqui, que embora seja mais trabalhosa, é mais simples. Dito isso, vamos para os exercícios. O primeiro exercício diz o seguinte: se em Roma 15 graus leste são 3 horas de domingo, que horas são em Presidente Médici, Rondônia, 60 graus oeste? Lembre-se que o horário em Rondônia está sempre atrasado em relação ao de Roma. Aqui você poderia ter feito uma pergunta. São 3 horas da manhã ou são 3 horas da tarde? No Brasil, de maneira coloquial, falamos 3 horas da manhã, 3 horas da tarde, ou 10 horas da manhã, ou 10 horas da tarde, mas aqui adotaremos o sistema de horário de 24 horas. Existem países, como os Estados Unidos, que utilizam um sistema de horário de 12 horas. Lá usam 3 horas AM para determinar o período da manhã e 3 horas PM para determinar o período da tarde, ou 10 horas AM determinando o período da manhã e 10 horas PM determinando o período da tarde. Mas aqui, como eu já disse, vamos usar o sistema de horário de 24 horas. Portanto, essas 3 horas de domingo significa que são 3 horas da manhã. Se eu quisesse indicar o período da tarde, o exercício indicaria 15 horas de domingo. Vamos então à resolução do exercício. Eu tenho que considerar que as duas cidades, Roma e Presidente Médici, a cidade de Roma está localizada no fuso de 15 graus hemisfério leste e a cidade de Presidente Médici a 60 graus oeste. Nesse caso, as duas cidades estão localizadas em hemisférios diferentes. Todas as vezes que isso acontece, eu somo. Se nós tivéssemos leste, eu subtrairia. Assim também como se eu tivesse oeste e oeste. Mas aqui, como se trata de hemisférios diferentes, eu vou somar. Então, 15 com 60, nós teremos 75 graus. Eu vou dividir esses 75 graus por 15. E aí vem a pergunta: por que eu tenho que dividir isso por 15? Essa é fácil, porque 75 e 15 são números ímpares. Errou. Errou feio, errou rude. Não é isso não. Mas vamos descobrir por que dividimos por 15. Em primeiro lugar, é importante deixar claro que a Terra tem uma forma que é praticamente uma esfera. Eu digo praticamente porque ela não é uma esfera perfeita. Ela possui seus lados arredondados, com um leve achatamento nos polos. Mas existem algumas pessoas, não sei por qual motivo ou razão, que acreditam que a Terra seja plana. Estranho, mas essas pessoas existem. Mas deixando isso de lado, uma coisa importante
é que a Terra executa um movimento que nós chamamos de rotação. A rotação é um movimento que a Terra executa em torno do próprio eixo, como vocês estão vendo aqui nessa imagem. A rotação da Terra dura aproximadamente 24 horas. E como eu já disse, ela tem um formato muito próximo de uma esfera, e uma esfera mede 360 graus. Como ela demora 24 horas para dar a volta completa em relação ao próprio eixo, nós dividimos os 360 graus pelas 24 horas da rotação, teremos um resultado de 15 graus. O que isso quer dizer? Quer dizer que a cada hora de rotação da Terra, nós temos 15 graus. Então, como já sabemos, a Terra gira 15 graus por hora, cada fuso horário possui 15 graus e é por isso que vamos dividir por 15. 75 dividido por 15 vai dar 5, né? 5 vezes 15, 75. O que eu descobri aqui? Eu descobri que entre Presidente Médici e Roma, eu tenho 5 horas de diferença. 5 horas de diferença. Agora, resta-me saber se essas 5 horas são a mais ou a menos. Como em Roma eu tenho 3 horas e eu busco saber qual horário em Presidente Médici, e como o Presidente Médici está a oeste de Roma, eu sei que as horas diminuem para oeste e aumentam em direção a leste. Portanto, essas 5 horas são horas a menos. Se eu tenho 3 horas em Roma, Médici possui 5 horas atrasadas, calculando 3 menos 5, teremos menos 2. Mas não existe menos 2 horas. Todas as vezes que eu calculo a diferença e eu tenho um resultado negativo, eu já sei que a minha resposta vai ser ligada ao dia anterior. No caso, se em Roma são 3 horas de domingo, o meu resultado vai ser o dia anterior, que é sábado. Então, a resposta possivelmente letra A ou letra C. Eu descarto letra E, eu descarto letra D, eu descarto também letra B. Continuando, como que eu faço para concluir o meu exercício? Vamos lá. Deu negativo, o que eu vou fazer? Eu vou somar com as 24 horas, que é a quantidade de fusos horários que eu tenho na Terra. Menos 2 mais 24, eu tenho 22 horas do dia anterior. Então, se eu tenho 3 horas de domingo, e são 22 horas do dia anterior, eu tenho 22 horas de sábado. Portanto, resposta correta, alternativa C. Agora, como resolver isso utilizando uma outra técnica, que é mais simples, embora mais trabalhosa? Como eu faço? Eu vou usar o sistema de meridianos. Como eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu vou traçar aqui o principal meridiano da Terra, que é a referência dos fusos horários, que é o meridiano de Greenwich, 0 grau de longitude, e escolha aqui a cidade, né? Uma cidade, Roma. Roma está a 15 graus leste. Eu sei que nessa direção eu tenho leste, nessa outra direção eu tenho oeste. E se cada fuso horário possui 15 graus, eu vou traçar os meridianos de 15 em 15 graus. 15 graus leste. Não preciso desenhar mais. Aqui eu já encontrei a cidade de Roma. E eu tenho
o horário 3 horas da manhã. A outra cidade, Presidente Médici, 60 graus oeste. Vamos até Presidente Médici, de 15 em 15. 15, 30, 45 graus, 60. Não preciso mais. Marco aqui a cidade, Presidente Médici. Agora, eu sempre vou contar da cidade que tem horário para aquela que não tem. Se eu tenho horário em Roma e não tenho Presidente Médici, eu vou contar neste sentido. No sentido de Roma para Presidente Médici. No sentido da cidade que tem horário para a cidade que não tem. E todas as vezes que eu conto nesta direção, no sentido oeste, as horas diminuem. Se eu contasse no sentido oposto, em direção a leste, as horas aumentariam. Se eu tenho 3 horas da manhã, 1 hora menos, 2. 1 hora menos, 1 hora da manhã. 1 hora menos, 24, ou 0 hora, ou meia-noite. 1 hora menos, 23. 1 hora menos, 22 horas. Pronto. Como eu passei meia-noite, o dia muda. Todas as vezes que eu passo pelas 24 horas, pelas 0 horas, o dia muda. Se eu passei pelas 24 horas contando para menos, é dia anterior. Se eu passo pelas 24 contando para mais, é dia posterior, é dia seguinte. Mas no caso, nós contamos para menos, passei pela meia-noite, 22 horas do dia anterior. Se eu tenho 3 horas de domingo, essas 22 horas são 22 horas de sábado. Próximo exercício. A final da Copa do Mundo de 2014. Nossa, me veio uma lembrança ruim agora. Voltando aqui. A final da Copa do Mundo de 2014, entre a Alemanha e a Argentina, ocorreu no Maracanã, Rio de Janeiro, às 16 horas. Horário de Brasília, 45 graus oeste. Em que horário os torcedores da Alemanha assistiram ao jogo em Berlim, 15 graus leste? Vamos resolver. Primeiro, nós temos aqui 45 graus oeste de Brasília, 15 graus leste de Berlim. Como os hemisférios são diferentes, eu somo 45 mais 15, 60 graus. Vamos dividir por 15, resultado 4. 4 vezes 15, 60. Então, eu sei que entre Brasília e Berlim, nós temos 4 horas de diferença. Agora, são horas a mais ou horas a menos? Eu sei que o jogo aconteceu em Brasília às 16 horas. Como Berlim está localizado a leste em relação a Brasília, Berlim possui 4 horas a mais. Então são horas adiantadas. Logo, se o jogo aconteceu em Brasília, aliás, aconteceu no Rio de Janeiro, mas com horário de Brasília de 16 horas, mais 4 horas de diferença, os alemães assistiram ao jogo às 20 horas em Berlim. Então, resposta, alternativa C. Resolvendo de uma outra maneira, temos o seguinte. Vamos traçar aqui o meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich, 0 grau de longitude. Vamos aqui, cidade de Brasília, 45 graus oeste. Se é oeste, esse lado, sempre de 15 em 15. 15
30, 45. Então eu tenho Brasília, né? Horário de Brasília ou Rio de Janeiro, o mesmo fuso horário. Vamos colocar aqui Rio de Janeiro. A outra cidade, Berlim, 15 graus leste. Berlim. E as 16 horas que o exercício me dá são 16 horas no Rio de Janeiro. Como eu tenho horário no Rio e quero saber o horário de Berlim, eu devo contar nesta direção, do sentido oeste para leste. E nesse caso, as horas aumentam. Todas as vezes que eu conto nessa direção, as horas aumentam. Se eu tenho 16 horas aqui 1 hora a mais, 17, aqui 18, aqui 19, aqui 20. Portanto, como não passamos pela meia-noite, no mesmo dia, 20 horas. Qual é o horário em Istambul, 45 graus leste, sabendo que no mesmo instante registra-se 9 horas na cidade de Tóquio? Vamos resolver. Nós temos aqui a cidade de Tóquio, 135 graus leste, e temos a cidade de Istambul, 45 graus leste. Neste exercício, as duas cidades estão localizadas no hemisfério leste, no mesmo hemisfério. Portanto, eu vou subtrair e não somar. 135 menos 45, nós temos 90 graus. Vamos dividir por 15, já sabemos por quê. Dividindo, nós teremos 90 por 15 vai dar 6. Então, o que eu descobri? Que entre essas duas cidades existem 6 horas de diferença. São 6 horas a mais ou 6 horas a menos? Bom, se nós temos 9 horas em Tóquio e eu quero saber quantas horas são em Istambul, e como Istambul está a oeste em relação a Tóquio, essas 6 horas são horas a menos, são horas atrasadas. Portanto, se eu tenho 9 horas em Tóquio, em Istambul eu tenho 6 horas a menos do que Tóquio. A resposta, 3 horas. Como meu resultado não deu negativo, como não estourou as 24 horas, essas 3 horas são do mesmo dia. A resposta, portanto, letra C. Resolvendo de uma outra forma, com os meridianos, como faremos? Vamos traçar o meridiano principal, meridiano de Greenwich, 0 de longitude, e vamos aqui na cidade de Tóquio, 135 leste. Lembrando, cada meridiano tem uma distância de 15 graus um do outro, porque cada fuso horário são 15 graus. A Terra gira 15 graus por hora. Então, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 graus oeste. Aqui eu tenho a cidade de Tóquio e também tenho o horário de 9 horas. E procuro saber o horário de Istambul, que está 45 leste. 45 leste, bem aqui. Então, nós temos a cidade de Istambul. Bom, nesse caso, eu vou contar
de Tóquio para Istambul. Lembrando que eu sempre conto da cidade que tem horário para aquela que não tem. Portanto, eu vou contar no sentido oeste. Vou contar de leste para oeste. E todas as vezes que eu conto nesta direção, as horas diminuem. Então, se são 9 horas, 1 hora menos, 8. Aqui, 7, 6, 5, 4, 3 horas em Istambul. Como não passamos pela meia-noite, o dia permanece o mesmo, então 3 horas do mesmo dia. Resposta correta, alternativa C, 3 horas. Um avião parte de São Paulo, 45 graus oeste, às 23 horas do dia 20 de fevereiro, com destino a Dallas, Texas, 75 graus oeste. A duração da viagem é de 10 horas e 40 minutos. Qual a hora e o dia da chegada desse avião ao seu destino? Essa questão ela é um pouco diferente das outras. Ela tem um nível de complexidade um pouco maior. Então, vamos colocar aqui alguns dados do exercício. Vamos colocar aqui São Paulo, 23 horas, horário que o avião partiu no dia 20 de fevereiro. Dallas, não sei qual é o horário, procuro saber quando esse avião vai chegar aqui. E aqui um dado que nos outros exercícios eu não tinha, o tempo de voo. O tempo gasto na viagem, que é de 10 horas e 40 minutos. Vamos resolver então. Primeiro, vamos colocar aqui 75 graus oeste de Dallas, 45 graus oeste de São Paulo. Como as duas cidades estão localizadas no mesmo hemisfério, eu subtraio. 75 menos 45 dá 30 graus. Dividindo por 15, teremos 2. Ou seja, entre São Paulo e Dallas, eu tenho 2 horas de diferença. Como eu tenho o horário de 23 em São Paulo e quero saber qual o horário de Dallas, e Dallas está a oeste em relação a São Paulo, essas 2 horas são horas atrasadas, são horas a menos. Então, se em São Paulo são 23 horas, no momento em que o avião partiu, menos 2 horas de diferença, nós teremos aqui um resultado de 21 horas. Aí, se vocês olharem nas alternativas, não temos nenhuma resposta que bate. Porque, na verdade, o que eu quero saber no exercício é o horário que o avião chegou. Esse horário que eu descobri foi o horário que o avião partiu. Ele partiu às 23 horas no horário de São Paulo. Quando esse avião decola em São Paulo, no mesmo instante, em Dallas, são 21 horas. Agora, quando que esse avião vai chegar em Dallas? Vai depender aqui do meu tempo de voo. Todas as vezes que eu tiver que considerar um tempo gasto, seja um trem parado numa estação, seja um tempo de percurso, a duração de uma viagem na rodovia, o tempo de voo, enfim, qualquer tempo que foi gasto, eu tenho que somar com o resultado. Então, se eu tenho 21 horas, que é o horário de partida no horário de Dallas, eu vou somar aqui com o meu tempo de voo, que é de 10 horas
e 40 minutos. Então, somando 21 horas com 10 horas e 40 minutos, eu vou ter um resultado um pouco absurdo de 31 horas e 40 minutos. Aí vocês podem dizer, mas professor, não existe 31 horas e 40 minutos. E de fato não existe. Como eu estourei as minhas 24 horas, e todas as vezes que o resultado é superior a 24, significa que o meu resultado vai ser no dia seguinte. Se eu analisar aqui as questões, como o avião saiu no dia 20, estourei as 24, o avião vai chegar no dia 21. Então, só existe uma alternativa do dia 21, que é a letra B. Eu já sei que o resultado vai ser essa, vai ser a letra B, porque é a única alternativa que traz dia 21 de fevereiro. Mas, vamos deixar isso de lado por enquanto e vamos conferir se a informação é verdadeira. O que eu faço então com as 31 horas e 40 minutos, sabendo que esse horário não existe? Todas as vezes que eu estouro as 24 horas, eu tenho que subtrair esse valor absurdo pelas 24 horas do dia. 31 horas e 40 minutos menos 24 horas, nós teremos o resultado de 7 horas e 40 minutos. Do dia seguinte, no caso aqui 20 de fevereiro, dia seguinte 21. Resultado, portanto, alternativa B. Calculando isso com uma outra técnica, vamos lá. Vamos traçar o principal meridiano de Greenwich. E vamos escolher aqui as cidades. Temos, então, São Paulo e Dallas. Dallas, 75, 15, 30, 45, 60, 75. Aqui eu tenho a cidade de Dallas e São Paulo, a 45, também oeste, localizado aqui. São Paulo. Às 23 horas, eu também tenho em São Paulo. Nesse caso, como tenho horário em São Paulo e procuro saber o horário de Dallas, eu vou contar em direção a oeste. Portanto, as horas diminuem. Se eu tenho 23, aqui 22, aqui 21 horas. Conseguimos esse mesmo resultado. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar essas 21 horas com as 10 horas e 40 minutos. Como que eu somo? Desta forma, como mostrei na técnica anterior, ou se você achou difícil fazer esse cálculo, é um pouco confuso, vamos fazer de uma forma mais simples. Vamos colocar aqui 10 fusos, 10 horas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vamos colocar aqui mais 40 minutos, que não tem como eu traçar 40 minutos em um risquinho, né? São esses 40 minutos que sobram aqui. Se eu tenho 21 horas aqui, 21, 22, 23, 24, meia-noite. Todas as vezes que eu chego meia-noite no horário, se eu conto para mais, uma hora a mais, não é 25, é 1 hora da manhã. Então aqui mudou o dia. Se eu estou contando para mais, é dia seguinte. Então, se eu tenho 20 de fevereiro, aqui já é dia 21. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 horas com 40 minutos do dia 21
Alternativa B. Um grupo de estudantes residentes na cidade de Rio Branco, Acre, 75 graus oeste, partiu em uma viagem de férias para Fernando de Noronha, Pernambuco, 30 graus oeste. No entanto, a viagem de avião foi relativamente desgastante, pois contou com 2 escalas e uma duração de 14 horas e 30 minutos. Prestem atenção nesse dado, esse dado é importante. Considerando que os viajantes saíram de Rio Branco às 6 da manhã, a hora local do desembarque no destino final foi. Vamos descobrir. Primeiro, vamos pegar aqui os 75 graus de Rio Branco, 75 graus oeste, e vamos pegar também os 30 graus oeste de Fernando de Noronha. Como as 2 cidades estão no mesmo hemisfério, eu subtraio. 75 menos 30 igual a 45. Dividindo isso por 15 graus, teremos 3. 3 vezes 15, 45. Pois bem, essas 3 horas que eu descobri aqui é a diferença de horário entre as 2 cidades. Como eu tenho horário em Rio Branco, porque esse grupo de estudantes saiu de lá às 6 da manhã, eu quero saber quando eles chegaram em Fernando de Noronha. Então, eu procuro saber qual é o horário de chegada em Fernando de Noronha. Então, essas 3 horas são 3 horas adiantadas ou atrasadas de Fernando de Noronha em relação a Rio Branco. Como Fernando de Noronha está a leste em relação a Rio Branco, essas 3 horas são 3 horas adiantadas. Por isso, eu pego essas 6 horas, que é o horário que determina a saída do grupo, mais as 3 horas de diferença, porque Fernando de Noronha está adiantado 3 horas em relação a Rio Branco. Somando, nós teremos aqui 9 horas. Mas isso não é o resultado. O que eu descobri? Eu descobri que no instante em que esse grupo de estudantes saiu de Rio Branco, às 6 da manhã, no mesmo instante já eram 9 horas em Fernando de Noronha. Não é o horário que eles desembarcaram. Até porque a viagem durou 14 horas e 30 minutos. Esse tempo tem que ser considerado. 14 horas e 30 minutos. Que eu tenho que somar com essas 9 horas. Somando 14 horas e 30 minutos, que é o tempo de voo, teremos um resultado de 23 horas e 30 minutos. Esse sim é o resultado que determina a chegada desse grupo em Fernando de Noronha. Portanto, a resposta correta, a alternativa E. Resolvendo com outro método, vamos aqui traçar o meridiano principal, o meridiano de Greenwich, e lembrando que este lado do meridiano nós temos hemisfério leste e aqui hemisfério oeste. Nesse sentido as horas aumentam, neste outro as horas diminuem. Primeiro vamos traçar aqui, determinar a localização de Rio Branco, que é 75 graus oeste, esse lado. E sempre de 15 em 15, porque cada fuso horário são 15 graus. 45, 60, 75 graus oeste. Aqui eu tenho a cidade de Rio Branco e tenho também o horário que o grupo saiu às 6 horas da manhã.
Eu quero saber o horário que eles chegaram aqui em Rio Branco, aliás, em Fernando de Noronha. 30 graus, exatamente aqui, Fernando de Noronha. Ok. Montado o sistema, eu tenho que contar sempre da cidade que tem horário para aquela que não. E todas as vezes que eu conto nesta direção, em direção a leste, as horas aumentam. Portanto, se eu tenho 6 horas aqui vai ser 7, aqui vai ser 8 e aqui vai ser 9. 9 horas. Não é o nosso resultado. É simplesmente o horário de partida. Porque o grupo saiu daqui às 6 da manhã e no mesmo instante já eram 9 horas em Grande Noronha. Eu tenho que somar o nosso tempo de voo, que foi de 14 horas e 30 minutos. Eu tenho que somar as 9 horas mais as 14 horas. Posso fazer esse mesmo cálculo, mas se esse cálculo está um pouco complicado para entender, nós podemos fazer de uma forma simples. Eu posso colocar aqui 14 fusos, 14 linhas que indicam uma hora. Vamos lá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Professor, mas e os 30 minutos? Não tem como colocar uma linha, não? Eu coloco aqui para não esquecer, que eu tenho que somar ainda mais 30 minutos. Então, como eu tenho que somar isso daqui, e toda vez que eu somo as horas aumentam, se eu tenho 9 horas aqui, aqui eu terei 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 horas e 30 minutos. O nosso resultado. Como não passamos pela meia-noite, não mudou o dia. Resposta correta, letra E.